Bom dia, professor, doutor e querido amigo Roberto Badaró. Você está bem? Como Tô vai bem demais. você e o que é que você tem para gente hoje, meu amigo? Eu começo primeiro antecipando meus parabéns à Lara. Tenho me comunicado diariamente com ela e não tenho inveja de você porque recebi a foto de Alice. Recebo diariamente uma foto de Alice. Linda, viu? Sua neta é linda. Eu vi você fazendo a homenagem hoje. Então eu começo com essa mensagem de felicidade do que você disse mesmo, de família, que a gente, nesse momento de pandemia, tem que estar unido mesmo e tem que estar apoiando as pessoas. E eu tenho tido a paciência de ouvir muitos pacientes que às vezes estão excessivamente preocupados e às vezes com já distúrbios mesmo devido a o temor de que a doença chegue ao seu lar. E a gente só percebe isso quando vê que ela chega dentro da nossa casa. E eu já tive algumas pessoas em redor de mim que foram contaminadas, estão tratando e estão indo bem. Então, a minha mensagem hoje é sobre o que está acontecendo na pandemia agora, né? A gente tem vários analistas que ficam calculando quando será o pico, quando será que a doença vai cair. A impressão que nós temos com o número de casos já de pessoas já em recuperação sendo superado, maior do que o número de novos casos, isso é uma indicação clara de que a epidemia começa a perder a sua força aqui na Bahia. Quer dizer, o Brasil também já tem alguns locais mostrando isso. Então, isso é para deixar as pessoas mais esperançosas, que podem aguentar um pouco mais, né, ter mais paciência com a quarentena, daqueles que possivelmente pensam que está infectado, que o grande problema, Mário, é que às vezes a pessoa tem um caso em casa e em vez dele promover logo a quarentena e o isolamento, ele diz, já peguei porque eu já estava aqui antes. Isso não é verdade. Nesse estudo das medidas de isolamento, quanto mais rápido você promover o isolamento daquele que está com sintoma, a probabilidade de contaminação cai, quer dizer, o número de pessoas a serem contaminados vai reduzir muito. Você vai ver isso quando uma família tem um caso e rapidamente isola ele, no máximo você tem mais um ou dois, mas quando não isola nesta atitude, dizer, já pegou, todo mundo já pegou, aí realmente a contaminação é difusa. Então, as pessoas não precisam estar em pânico quando tem um caso na família, tem que fazer a ação. Qual é a ação? Teve, leva, faz o diagnóstico, separa logo, faz a quarentena dessa pessoa e vai testar as outras pessoas que, porventura, comecem a apresentar sintomas. Às vezes, essa correria que eu estou vendo, quando vem um caso, aí a família toda sai para fazer, isso não ajuda muito, porque você não tem o que oferecer se a pessoa não tiver um sintoma claro e definido, mas você pode fazer a vigilância durante a quarentena. Diz, olha, ficar prestando atenção se vai ter algum sintoma, se não vai ter, aí a gente promove a investigação. Então, é muito importante que as pessoas, nesse momento, que eu acho que estamos no platô, tenha muita paciência, porque a doença já chegou junto de todas as pessoas. Você só percebe isso quando ela chega junto de você, né? Aí você diz, bom, realmente você está se sentindo protegido, mas você diz, a doença chegou, porque as medidas combinadas, né, isolamento, uso de proteção facial, toda essa questão do distanciamento, isso é quase que impossível as pessoas fazerem isso 100% das vezes. O que eu insisto
e vou continuar dizendo, é o uso da máscara e a higienização de superfície e, sobretudo, das mãos, ela é a principal arma de proteção contra a infecção. Eu digo isso com exemplo próprio. Até o presente momento, eu não me contaminei e eu vejo diariamente mais de 50 pacientes. E tenho contato direto com eles. Não coloco esses EPIs todos, mas eu tenho um cuidado excessivo com a troca de máscaras e com a higienização das mãos. Eu tenho a impressão que essas duas formas de proteção, elas são muito eficientes, e a gente às vezes descuida um pouco pelo hábito de não estar lavando a mão, higienizando as mãos toda hora, e a gente toca a mão no rosto, isso é o que acontece. Então, essa é uma mensagem, e eu estou aberto para as pessoas que todo dia me dizem, você não quer deixar perguntar. Aqui, menino, devem ter, mas eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Ivermectina, as pessoas estão usando sem prescrição médica. Ivermectina. Eu já falei isso aqui algumas vezes, você se lembra disso. A ivermectina é uma droga antiparasitária que, entre o elenco de drogas que estão sendo testadas como drogas que têm um possível efeito contra o vírus, ela é uma das drogas, e os estudos conclusivos, os estudos definitivos, ainda não estão disponíveis. Na verdade, pode ser até que a gente venha a ter uma decepção, como nós tivemos com a hidroxicloroquina, que não é de todo errado o que se foi feito, mas ela não é a droga que salva a vida, né? A ivermectina tem uma ação melhor do que a hidroxicloroquina na redução da replicação viral, então tem sido uma droga recomendada, como é também a nitazoxida, que é a anita, né, uma droga que é comumente chamada assim. Essa droga também é uma droga antiparasitária que tem sido usada. Mas, mais uma vez, Mário, ela não tem efeito de proteção, as pessoas ficam tomando isso, ele vai ter que tomar a vida toda, ele vai ter que tomar toda semana, e aí ele vai sofrer as consequências da toxicidade da droga. Então, não é as pessoas tomarem como preventivo. Dá tempo, Mário, quando a pessoa estiver infectada, dá tempo de usar. Então, não precisa usar antes. Robson pergunta, doutor Badaró, eu fiz o exame PCR 2 vezes, sendo que a primeira deu negativo, a segunda deu positivo. Agora fiz a sorologia e tanto o IgG quanto o IgM deram não reagente, desculpe. É possível isso? Olha, vamos primeiro, eu fico com muito receio de responder perguntas quando eu fiz o PCR. Isso. Olha, é uma confusão grande, Mário. PCR significa proteína C reativa, ele sozinho, é a sigla disso. Proteína C reativa de alta sensibilidade. Mas se você coloca RT-PCR, aí já é outra coisa. Aí já é Reverse Transcriptase Preliminary Chain Reaction. Aí é este PCR que ele está dizendo. Então eu fico com receio se ele fez uma proteína C reativa ou fez o teste molecular para a detecção do coronavírus, quer dizer, do SARS que causa o coronavírus. Se ele deu um positivo e o outro negativo, o positivo, evidentemente, pode estar indicando que ele veio a ser detectado agora. A sorologia é perfeitamente compatível de estar ela negativa, porque no início da doença, o que a gente está vendo, a grande maioria das pessoas ainda não fizeram anticorpos. A sensibilidade desses testes sorológicos para diagnóstico da doença é muito baixa. Elas não servem como um teste
que seja assim mais seguro para isso. Claro que algumas pessoas respondem logo com o IgM, então se ele tiver um IgM que é um IgM específico para o coronavírus, ele está fazendo o diagnóstico da fase aguda. O anticorpo IgG, em geral, aparece de 3 a 4 semanas depois que a pessoa fez a infecção, porque este é que é indicativo de que você está desenvolvendo a imunidade. Então, nunca se deve fazer o diagnóstico de coronavírus, da doença, somente com a utilização do anticorpo, porque se der só o IgG, pode ser que esteja refletindo uma infecção assintomática que ele teve há algumas semanas atrás. Então, a gente não pode fazer o diagnóstico da doença aguda. Mas se eu tenho um PCR positivo e 2, 3 semanas aparece o IgG, isso consolida aquele episódio agudo que o paciente teve. Luiz Eduardo tem uma pergunta, ele quer saber, as milhares de pessoas que viajaram para o interior e com certeza vão se aglomerar em volta de fogueiras, será que não vamos ter milhares de infectados na volta do São João? Olha, essa é uma das atitudes em que nós estamos sempre chamando a atenção. Ontem eu falei sobre a ciência da quarentena, mostrando que o afastamento mesmo e o isolamento das pessoas que estão com sintomas, ele tem uma eficácia muito grande, e o isolamento daqueles que também não têm. Por certo, neste pico que nós temos, esse é um temor que esse relaxamento, por motivo da festa, a gente vai ter um aumento do número de casos. Se tiver alguma pessoa que estava em volta da fogueira contaminado, a fogueira toda vai estar contaminada, ou muitos deles. Tem um ouvinte... Desculpe. Badaró, o pessoal aqui tem Vânia, ela diz assim, ficou confuso. Qual o exame mesmo, aquele que você confia mais para dizer se a pessoa está ou não está infectada? O RT-PCR. É aquele que bota no nariz e na garganta, tira... Bota o cotonete no nariz, a coleta do exame incômoda, você coloca no nariz, na orofaringe. Muitas vezes as pessoas têm ânsia de vômito, acabam vomitando durante a coleta. Nós estamos desenvolvendo lá no Cimatec, a doutora Clênia Soares, lá, a biologista molecular, lá a nossa imunologista, ela está desenvolvendo um teste que a pessoa utiliza somente a saliva. Então, a pessoa recebe um potinho e coloca saliva, né, dentro desse potinho, e nós utilizamos isso. Ela está mostrando a mesma sensibilidade. Então, tira esse incômodo de botar o cotonete lá na úvula, e aí a pessoa tem uma sensação de ânsia de vômitos intensa. Tem muita gente que usa o cotonete na via nasal, este cotonete é incômodo, mas menos do que quando é colocado na úvula, lá na orofaringe, na garganta, que a pessoa tem ânsia de vômitos. Então, esse é o teste que, se dá positivo, ele identifica que você está com RNA do vírus. Porque na hora que o profissional de saúde for lá pegar na sua garganta, tu vomitar um acarajé, uma feijoada, vai ser um horror. Brincadeira, Badaró, muito obrigado, meu amigo. A gente acabou, amanhã a gente... Não viu, Mário? Diga. Para evitar esse incômodo aí que você citou. Eu sei. Eu estou falando de brincadeira, Badaró. Eu sei, mas isso é verdade. Aconteceu. Amiga, até amanhã. Aconteceu mesmo. Vamos para o intervalo comercial aí, pessoal, que a gente volta com o Jornal da Bahia no auge é São João. Bom